Estamos de volta com Por Trás das Câmeras e já passaram por aqui muitos apresentadores da TV Tarobá, da Tarobá. Passou aqui o Ivan Luiz, lá de Cascavel, Edson Moraes, que está há mais de 45 anos na emissora, o nosso amigo Edson Moraes, querido, Patrícia Chiosi, Maica Martins, Cid Ribeiro, nosso Cid Ribeiro, Fernando Brevilieri. Todos já passaram por aqui. E a nossa rainha também passou por aqui, Mafalda Bongiovanni. Se você quer acompanhar qualquer um desses episódios, é só acessar aí o nosso portal e fique bem à vontade para conhecer um pouco da história destes apresentadores. E aqui comigo, uma pessoa natural de Alto Piquiri, interior do Paraná. Ele que é escritor, jornalista, apresentador, estudante de psicologia e já escreveu o livro Eu Te Amo, Mas Não Te Quero Mais. O nosso Fábio Guilhem. Seja bem-vindo, nosso Fabinho. É assim que ele é conhecido aqui na TV, né, Fabinho? Com certeza, todo mundo me chama de Fabinho. Que honra para mim estar aqui, Bruno. Honra é nossa, Fábio. Que apresentação, até fiquei pensando aqui enquanto você estava falando. Falei, nossa, quanta coisa eu faço, né? Muita coisa. Aliás, faltou ainda. Ele é multitalentos, esse menino. Ele ainda é saxofonista. Verdade. E você esqueceu de falar, criador de conteúdo digital também. Ele é influencer, gente. Meu Ele Deus. tem uma rede aí de muitos seguidores. Milhares de seguidores? Quase 1 milhão em todas as redes. Meu Deus, o Fabinho, ele é um digital influencer também. Fábio, eu fico feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Você tá na casa, já vai fazer 6 meses? 6 meses. 6 meses. E você foi muito bem recebido aqui, eu sei. Você foi muito abraçado pelos apresentadores, pelos repórteres. Você já é de casa, mesmo não sendo morador há muito tempo aqui de Londrina, né? Verdade. Não, me senti muito acolhido aqui na televisão. Todo mundo realmente me recebeu de braços abertos, como uma nova proposta para o horário do almoço, né? Então, fico muito feliz. E não só na TV também, na cidade também, sabe? Inclusive, tem vizinhos meus que assistem o programa e sempre me perguntam, se precisar de alguma coisa aí, a gente sabe que você mora sozinho aqui em Londrina. Falo, gente, que delícia isso. A gente fica impressionado porque o Fabinho, ele é de uma elegância, não só na tela, mas como fora. Ele chega ali na redação, cada dia com visual, com um look novo. E ele ganhou o público de Londrina. Ele mora na Zona Sul, mas ele fez alguns materiais em alguns bairros, em outras regiões Todas as regiões, a gente passou todas já. as regiões. E no calçadão, você é abraçado, as pessoas já te reconhecem na rua. Isso é muito legal, né? É muito gostoso saber que a Tarobá tem essa visibilidade, Tem mesmo. não só lá na Zona Sul, não só na região norte, na região oeste, mas em todas as regiões. E você, como apresentador do horário mais nobre, o Tarobá Notícias, o horário do almoço aqui na TV, ser tão visualizado, reconhecido, a gente fica feliz, né, Fábio? Nossa, eu fico muito feliz, Bruno, de receber esse carinho. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu tenho observado nos últimos tempos, é que as pessoas me encontram na rua e me chamam de Fabinho. Teve até um evento no calçadão, e aí as pessoas chegavam, oi Fabinho, e eu ficava, meu Deus, mas eu nunca falei Fabinho no ar. As pessoas têm esse carinho por você já. Tem, eu falei, Aqui devo na ter cara TV de Fabinho. Aqui né? na TV ele nunca falou que ele era o Fabinho, Não, mas nós todo adotamos mundo. ele como Fabinho. Inclusive, quando eu vou entrar ao vivo no seu programa, no Tarobá Notícias, é difícil, eu me concentro pra eu falar... Boa tarde, Fábio. Mas pode falar Fabinho, não tem problema não. A Patrícia chama você ao vivo, Fabinho, Sim. né? E você sabe quem começou a me chamar de Fabinho? O Cid. Cid Ribeiro. Que Grande legal. abraço pro Cid Ribeiro aí, ó, nosso querido apresentador do Brasil Urgente. Sim. Ele começou a me chamar de Fabinho no ar, e aí depois de muito tempo que eu descobri que era ele que falava. Aham. Quando ele ia falar alguma coisa de mim no programa dele, ele falava o Fabinho. E aí os telespectadores dele, e a Patrícia também me chama agora de Fabinho. Então acho que tá pegando o Fabinho aí. Já pegou o Fabinho. Gente, e engraçado que eu entrevistei a Maica anteriormente, a Maica vive de cidade em cidade também. Londrina, Maringá, acho que é Maica Campo Mourão. E o Fabinho também é assim, tá? A Nossa. sua cidade, onde tem os seus familiares, sua mãe, seus parentes, é qual cidade? Maringá e o Moarama. E o Moarama, que eu vejo que e você tem só alguns tem... em Cascavel também perdido lá. Você tá trabalhando sempre em Maringá, Londrina,
Não sei se trabalha em outras cidades, mas eu vejo você circulando várias cidades aí durante a semana. Eu vou bastante para São Paulo também, interior de São Paulo. Muito trabalho lá também, em indústrias, principalmente do setor de vestuário. Então, já fiz, por exemplo, algumas coisas para Lupo. Você tem grandes marcas que te patrocinam e que você faz merchan para elas. Pode falar as marcas. Pode falar? Pode. Recentemente eu fiz Lacoste, agora eu tô numa campanha nova da Boss. Peugeot. Meu Deus, tem bastante, Bruno. Tem muitas, Vamos fazer publi pra todo mundo. Vamos colocar todo mundo aqui no telão, assim, ó. Né? Já patrocina o pod aqui do Bruno. Depois a gente faz um corte aí, Dario, pra gente mandar pros patrocinadores. Alô, patrocinadores, continuem comigo que eu estou falando de vocês no podcast. Isso. Ô, Fabinho, mas eu quero falar agora do seu lado escritor, porque eu ganhei um livro do Fabinho, depois Verdade, com dedicatória. A gente pode colocar lá no portal o link da Amazon. Você está o seu livro está entre os 100 mais vendidos na Amazon. Isso. Eu te amo, mas não te quero mais. Vou ser bem indiscreto e perguntar por que esse livro? Por que será, hein? Na lata, não sim, precisa Brasil. dar detalhes, tá? Mas eu gosto de detalhes. Vamos Se lá. for pra não dar detalhes, então eu nem falo. É verdade, a gente fechou 2024 entre os 100 livros mais vendidos da Amazon. E o Eu Te Amo, Mas Não Te Quero Mais é um livro que conta histórias de fins e de recomeços. Porque relacionamentos amorosos, todo mundo, quem nunca terminou, um dia, tomara que não, mas um dia pode acabar, né? E aí, acho que as pessoas se conectaram com o livro por conta disso. Todo mundo tem uma história triste e às vezes, de um término. E às vezes não é somente o término de um namoro, de um relacionamento, de amizade, vínculos que a gente precisa cortar. Sabia? Isso. Tem gente que fica 10, 15 anos numa empresa e sofre. Tem que elaborar um luto mesmo. Exatamente. E interessante isso. Eu ganhei o livro e minha esposa roubou de mim. Ela leu, será? Ela tá finalizando a leitura. Ela demora um pouco mais. Aí eu falei pra ela, leia, dá a sua percepção, e aí depois eu vou ler, mas eu leio em 2 horas, eu leio rapidinho. Sério? Eu não gosto de começar um livro e não terminar. Eu gosto de começar e terminar, a não ser que seja muito grande, mas eu gosto de... hoje eu vou ter 2 horas livres, então eu vou ler esse livro em 2 horas. Eu sento, ninguém me incomoda, se me atrapalhar eu acho ruim. Então eu vou ler de uma vez, mas enfim... É importante saber se você tem outros projetos de livros que você ainda quer escrever ou já está escrevendo, pra gente finalizar com esse assunto do livro. Tem sim, eu não posso dar detalhes ainda, porque a gente está em fase de assinatura de contrato, né, e tal, mas sim, vai ter mais um livro, e esse primeiro, você até perguntou por que do Eu Te Amo, Mas Não Te Quero Mais, né, gente? Na verdade foi assim, eu sofri sim um fim de um relacionamento de 7 anos, fui lá na lona, passei muito mal mesmo, fiquei quase 1 ano para me recuperar. E aí, ao passar dos anos, eu fui observando que é uma coisa muito corriqueira, não é uma coisa exclusiva do Fábio. Todo mundo pode passar por isso a qualquer momento. E por isso que eu acho que ele tá entre os 100 mais vendidos, porque a humanidade precisa ler esse livro. E aí surgiu o convite da editora Planeta de Livros Brasil, que é de São Paulo, e aí eles... Olha só pra você ver como que é o destino, né, Bruno? Eu já tinha vontade de escrever um livro a respeito disso. E aí eles me procuraram e falaram, olha, a gente queria que você escrevesse um livro sobre relacionamentos. Que eu sou estudante de psicologia, falo sobre relacionamentos na minha rede social, e eu falei, nossa, perfeito, né? Tenho muita coisa para escrever, mas eu não conto a minha história. Eu conto a história de outras pessoas que sofreram com o término, o que elas fizeram para ressignificar. E vem mais um livro por aí, mas eu não posso dar os detalhes ainda. Sem problemas, sem problemas. E eu vou lançar em Londrina, tá? Ótimo, a gente vai estar presente, com certeza, vai divulgar muito no nosso portal tarobá.com.br. Por favor. E a gente vai deixar, inclusive, aqui o link da Amazon depois, da Amazon, para você que quiser comprar o livro dele. A gente já faz o merchan também. Gosta assim, gente, compre. Me fala um pouco sobre a sua infância, depois a gente volta pro atual, pro presente. Tá. Como foi sua infância? Foi em Alto Piquiri? Como que foi? Rodeado de irmãos? Quantos irmãos você tem? Como que é a sua família? Conta pra gente. Vamos contar então. Bom, eu nasci em Alto Piquiri, igual você falou no começo, né? Alto Piquiri é uma cidade pequena que tem na região de Umuarama, noroeste do Paraná. E eu fui muito pequeno, eu vivi muito pouco no Paraná. Eu fui pequeno, tinha acho que uns 10 anos. Não, tinha menos, acho que tinha uns 7 anos. Eu fui para o Mato Grosso. Meus pais, cansados da agricultura, venderam tudo para aqui, foram e compraram terra no Mato Grosso. Aí lá a gente era pecuarista. E cresci família lá. Rica. Pronto. Só que faltava, nada de riqueza não.
Aí eu cresci no sítio, no interior do Mato Grosso mesmo, lá na divisa com o estado do Pará, no meio da floresta E amazônica. você trabalhou na lavoura? Porque você não tem Sim. cara. Você tem cara de que nunca enfrentou um sol quente. Sabe de nada, hein? Conta Bruno, pra nós. Eu ajudava meu pai a cuidar do gado, ajudava a roçar pasto. Ah, porque tem eu não muitas pragas. consigo enxergar o Fabinho. Pergunte pro meu pai. Olha, pai, manda uma mensagem aqui pro Bruno. E depois que eu cresci, né? Eu cresci no sítio e tal. Com 16 anos, 16 para 17, eu resolvi ir para a cidade lá, que se chama Alta Floresta. E lá na cidade, eu era montador de bicicletas. Uau! Eu trabalhava na empresa de um primo meu, que é uma empresa muito grande lá de bicicletas. Eu era montador de bicicleta, assim, montar uma bicicleta do início ao fim. É, quando meu filho trocar de bicicleta, é horrível montar. Eu odeio. Me chama, Eu vou te chamar pra me chama. montar. Só separa uma Vê cerveja. aquele que daí tá tudo manual certo. lá, falar, tô indo aí, você vem aqui no meu apartamento. Só separar uma cerveja, tá tudo certo. Tá né? bom. Ô, Fábio, e aí você ficou lá em Alta Floresta. Alta Floresta até quando? Até os meus 17. 17. Com Depois, 17, eu tinha o sonho de ser jornalista. você não me desde falou quantas criança. irmãs você tem? Uma irmã. Uma irmã. É. Tem sobrinhos? 2 sobrinhos, uma irmã A irmã mais velha? mais velha. Mais velha, tá É, bom. Ah, eu sou vamos lá. caçula. Caçulinha, é bajulado. Nossa, isso diz muito a respeito da minha pessoa, né? Eu também sou mais novo. Então tá explicado, né? E aí eu vim com 17 anos pro Paraná, porque eu queria fazer jornalismo, era meu sonho ser jornalista. Desde criança, minha mãe fala que eu via, né, os apresentadores, eu sentava na mesa, fingia que eu tava numa bancada e falava que eu ia ser apresentador, eles achavam que era coisa de criança, né? Mas não. Só vou abrir um parênteses aqui em relação, fazer um adendo em relação à sua infância. Eu perguntei até se como foi você, apesar de trabalhar na lavoura e ajudar aí na pecuária os seus pais, Cuidar do gado. a cuidar você de alguma forma tinha os seus horários de diversão, não cortou ou te prejudicou na sua infância de brincadeiras lúdicas, ou conta isso pra nós também. Muito pouco, Bruno. Muito pouco? Não tinha tempo pra brincar. Você tá brincando? Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Porque Sério, eu trabalhava cara? muito e ia pra escola, né? Então, Conta horário de isso. brincadeira era no Na intervalo escola. da escola, porque chegava em casa, eu ia Era trabalhar. trabalho. É. Nossa, Fábio. Eu trabalho desde os meus 11 anos. Então, comecei a trabalhar com 11 anos e nunca mais parei. Por isso que eu sou essa máquina de trabalho. Aí hoje é engraçado que os meus pais, oi mãe, oi pai, tudo bem? Vocês estão assistindo esse podcast? Hoje eles falam pra mim assim, nossa, Aqui mas virou você terapia. trabalha tanto. Eles falam, você trabalha tanto. Eu falei, claro, eu trabalho desde os 11, agora eu não consigo parar. Mas você sabe que Mas eu amo. eu também, com 11 Eu amo anos, eu trabalhar. comecei a trabalhar. Olha A minha mãe tinha lanchonete, então... Acho super legal isso. E eu praticamente fazia tudo no lanchonete. Eu que cobrava o pessoal, eu que fazia as compras com Que legal. 11 para 12 anos. Meu Deus. Então, assim, quando a gente começa cedo, eu sou workaholic. Eu também. Eu não paro, é uma loucura. Você tem a sensação de quando você fica, tipo, algumas horas parado que você tá sendo um vagabundo? Desculpa o palavrão. É bem isso. Não é? Não, você não tem noção de que eu não Você consigo fala, não, tirar tem que férias. produzir. Eu tenho que trabalhar algum pouquinho nas férias. Que não doideira, né? levo notebook e tudo. Alguma coisa eu invento pra trabalhar. Gente. Minha esposa tá ouvindo. Tá assistindo. Enfim. E aí depois, quando você veio pro Paraná, que cidade que você veio? Eu vim pra Maringá daí. Maringá. É, eu cheguei a prestar Com vestibular na 17 UEL. anos. Foi morar sozinho? Morar sozinho. E os parentes? Eu tinha uma tia em Sarandi, que é na região metropolitana de Maringá. Morei com a minha tia acho que uns 4 meses. Aí depois a minha irmã também veio, e aí a gente alugou uma casa em Maringá e a gente morou em Maringá, porque minha irmã já tinha entrado no vestibular lá também em Maringá. Ah, E aí eu tentei a prestar na UEL, só que daí também não passei no uhum. vestibular, né? Queria vir pra Londrina logo de cara, mas não conseguiu. Só agora que ele Tudo tem conseguiu. seu tempo, É. né? E aí me formei em Maringá, Que em legal. jornalismo. E aí, você começou a trabalhar na área quando? Quando você foi pra lá, seus pais te bancavam pra você se manter lá estudando? Uhum. Ou você trabalhava? Trabalhava com o quê? Me Eu conta. trabalhava. Na verdade, foi assim. Meus pais sempre falaram, não, você quer estudar fora daqui do Mato Grosso? Estuda, mas aí você vai se virar. Então, eu e minha irmã, a gente trabalhava. Eu era vendedor de eletrodomésticos. Trabalhei na rede de lojas do Doni, não existe mais. Uau, eu lembro da Dudoni. Você lembra? Lembro. Dudoni! Eu trabalhava na Quantos Dudoni. anos você tem? Eu tenho 36. Ah, você é mais novo que eu. Bem mais novo. É. Eu tenho 40. E aí eu era vendedor. Consegui um emprego de vendedor e fui vendedor nos 3 primeiros anos da faculdade. Amava vender.
Gente, que coisa gostosa vender. Eu também, fui Adorava. vendedor. Aham. Eu conversava, tipo, os clientes iam com pressa comprar um micro-ondas, uma mesa, um sofá, ficava horas Tua conversando. cara falar, Amava. ficar batendo papo, tomar cafezinho com o cliente. E aí, o que aconteceu? A rede de lojas do Doni faliu, e quando as lojas faliram, eu já estava no terceiro ano da faculdade, e aí comecei a procurar emprego na área. Foi aí que eu deixei um currículo na Rádio CBN de Maringá, e eles me contrataram como estagiário, daí nunca mais saí da área. Gente, eu tenho algo em comum com esse homem. Você também começou na CBN? Não, eu comecei em outra emissora, mas eu trabalhei na CBN por 10 anos. Que Eu fui legal. âncora da CBN e tal. Eu sou Ai, eu apaixonado amo pela CBN. CBN. Sou sim, porque eu amo jornalismo. Eu também. E eu ouço a CBN o dia inteiro, eu ouço a Tarobá também, mas eu ouço a CBN. Eu gosto também de rádio, assim, sou apaixonado por rádio. Eu comecei no rádio, então minha primeira experiência como comunicador foi no rádio. Que legal, que Que legal. veículo incrível, né, o rádio. Eu vou ser bem sincero, vou compartilhar rapidamente. Era a última coisa que eu queria na vida, era rádio e televisão. Eu não Tá queria. brincando? Eu entrei no jornalismo por causa Tinha do... medo? Não queria, achava que não era pra mim. Eu queria impresso ou web, porque já existia web. Entrei por causa do impresso. Mas o rádio, quando me ofereceram emprego no rádio, eu falei, eu vou ficar só 6 meses, que foi meu primeiro emprego no rádio, na Rádio Brasil Sul. Eu vou ficar só 6 meses, só para eu fazer estágio, depois eu vou para algum web, algum portal. Fiquei 4 anos, depois que eu saí, senti falta, saudades, fui para a CBN Olha, e fiquei na TV. Enfim, hoje eu não vivo sem o rádio, olha, não vivo. A TV a gente vive sem, mas sem rádio não. que legal. E assim, resumindo, né, a sua pergunta, então, foram 3 anos trabalhando como vendedor de eletrodomésticos, né? E Lá em Maringá. em Maringá. Então eu vendia eletrodomésticos durante o dia, à noite eu ia fazer a faculdade, andava de ônibus. Então, assim, foi uma fase assim que eu Andava aprendi de ônibus, muito. ouça isso, ele andou de ônibus. Ah, pronto. É que hoje as pessoas veem a gente, né, como apresentador, como criador de conteúdo, fazendo campanhas publicitárias gigantes nacionais. As pessoas olham, mas as pessoas não têm noção Do caminho que trilhou. do caminho que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer. Então, Exatamente. a vida não é fácil para Não, ninguém, não, não, Bruno. Não é fácil para ninguém. E aí, Importante hoje... você falar isso, tá? E hoje quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho de tudo isso, porque tudo isso foi fundamental. O meu trabalho como vendedor, ele foi extremamente importante para eu aprender a me comunicar. Ótimo. Então, eu vim do Mato Grosso, né? Eu cresci numa região muito fora da civilização mesmo, era no meio da floresta interior. amazônica, era interior, na divisa com o Pará. Então, era no meio da floresta amazônica. Então, eu cheguei aqui no Paraná, eu não sabia me comunicar direito, eu tinha vergonha de falar. E aí, como o meu primeiro emprego foi como vendedor, cara, pensa, Deu bagagem. incrível, Aham. incrível. Eu aprendi a falar, aprendi a me comunicar, Com aprendi as a ter pessoas, postura. Sim, E aí, quando eu me formei em jornalismo, eu já estava pronto. pronto. Sensacional, sensacional. Então, tudo foi integral. Aham. E aí, quando que você migrou de plataforma de rádio para TV? Como que foi essa transição? Conta pra gente. Então, eu fiquei 2 anos, né, na Rádio CBN. Aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar no jornal impresso, que é a Gazeta do Povo. Hoje não tem mais impresso, Aham. né? Hoje é só digital. Mas aí eu fiquei um tempo na Gazeta do Povo, 2 anos, cerca de 2 anos na Gazeta do Povo. Depois fui pra televisão. E aí na TV eu fiquei 10 anos numa emissora de televisão, lá de Maringá, né? Qual que é? Que é estadual, a RIC TV. A Rick, Isso. verdade, que você, Record. inclusive, foi quem te projetou até nacionalmente em algumas circunstâncias. Eu Isso. lembrei, quando você foi contratado, falava, esse menino me é estranho, você me mostrou uma foto, falei, agora eu lembro, por que que eu lembro de você? Eu fazia muito conteúdo nacional. Repórter mesmo, de rua. Repórter, eu gostava muito da pegada de investigação. Uhum. Então, fuçava mesmo contas públicas, a gente descobria esquemas de corrupção. Foi, assim, uma fase muito rica da minha vida, que eu amava fazer. E o Fabinho nos ajuda muito com pautas pro portal, ele tá sempre trazendo novidade, Eu gosto. conteúdos relevantes pra gente fazer, produzir. Inclusive matérias ele escreve pro portal, às vezes vai ter materinha boa dele aí também. Exclusiva. Exclusiva. Eita. Conta mais disso, E então. aí, eu fiquei 10 anos na Record, né? Fiquei 10 anos nessa emissora. E decidi sair, porque eu não estava mais feliz, não conseguia mais entregar o que eu deveria entregar, sabe? Porque daí eu já estava mais numa fase do digital. Eu acabei migrando muito como criador de conteúdo, comecei a crescer nas redes sociais, e eu pensava, não, agora eu
foi legal ser repórter, mas agora eu quero ser criador de conteúdo digital. Aí larguei a TV e fui viver de Instagram. Não fiquei muito tempo. 2 meses. Sente falta. Não, 2 meses. Aí eu já recebi o convite da Band de Maringá. Mas você sentiu saudade? No início não, porque eu tava vivendo algo novo, né? Mas aí quando eu recebi a proposta para ser apresentador, aí eu falei, opa, peraí, isso eu nunca fiz. Fala o programa que você foi apresentador. Isso é diferente, Tarde na Band. Tarde na Band, gente. Ele... Só o Tarde na Band, foi? Só. E aí eu fiquei 2 anos no Tarde na Band. E recebeu a proposta da Tarobá. Obrigado, Tarobá, por Maicon, essa oportunidade Bruno. maravilhosa. O Maicon e o Benê me convidaram para conversar. Foi a Maica que te indicou? Foi. Posso contar isso? Pode. Foi a Maica que me indicou. Eu já conhecia o Maicon, eu tinha encontrado Maicon ele... é nosso diretor, gente. É. Pra quem não sabe, Maicon Leandro Bruno é o diretor-geral da Tarobá. Verdade, cuida de Cascavel e Londrina, Isso. né? De tudo, na verdade. E eu tinha conhecido o Maicon há cerca de uns 2 meses antes. Uns 3 meses antes eu tinha conhecido o Maicon na Expo Engá. Porque o Maicon tinha ido lá, conheceu o stand e tal, eu estava lá, a gente acabou conversando bastante, né? Inclusive, estaremos na Expo Engá. Tarobá estará lá. É, tô sabendo. Vai estar na Expo Londrina e Expo Engá, o negócio é Isso. chique. E aí surgiu a oportunidade, né, de dar um descanso pro Cid, né, porque o Cid, coitado, a gente tava trabalhando na hora do almoço e à tarde. Ele não tinha vida social mais. Não sei se foi por 2 ou por 4 anos. Eu sei que o Cid... Exatamente. Aí eles precisavam, né, tipo, deixar o Cid só com o Brasil urgente para que ele pudesse também tocar a vida dele, né? Sim. E aí surgiu o meu nome. Que legal. Numa das reuniões, a Maica falou, e o Fábio de Maringá? E aí o pessoal falou, não, vamos conversar. E conversamos e estou aqui há 6 meses. Que felicidade. Um presente para casa, um presente para o telespectador, esse menino aqui com a gente. Eu tô amando, tá, Bruno? Sim. E aí você teve que mudar para Londrina, né? Sim, hoje eu moro aqui. Mora aqui, É. mas Eu tenho endereço lá também, mas eu fico em Londrina. Sim, sim. Minha base é Londrina hoje. Fez muitos amigos aqui. Londrina é a cidade que acolhe, Ixi, abraça, monte. ama todo mundo. Se eu dar atenção, eu saio todo dia em Londrina. Tenho muitos amigos aqui já. Sabe quem que me falou isso? O Guilherme, ele tinha 1 semana ou 2. O Guilherme é nosso gerente comercial. Ele veio de Curitiba. E aí, eu falei, e aí, Guilherme, você precisa de alguém, de algum jantar? Vamos lá com a minha família, eu te convido. Ele, Bruno, eu tô aqui, eu já fui em mais churrasco do que eu fui a vida inteira em Curitiba. E eu acredito, porque em Curitiba o pessoal não gosta muito, Não gosta né? muito. Então ele já tá super familiarizado, você também ambientado, com não. amigos. Londrinense O é Maicon sensacional. também, que veio de Curitiba, todo ele. O londrinense é sensacional, Que né? bom. Eu acho que Londrina é uma cidade, é uma terra, né, de pessoas humildes, de pessoas receptivas, que sabem receber, né, Que as bom, pessoas. que bom. Não à toa que Londrina tem um nome muito forte nacional, né? Qualquer lugar, gente, do Brasil que você for, pode, sei lá, até fora do Brasil, se você falar que é de Londrina. Londrina, as pessoas, Londrina! Todo mundo Tem conhece. alguém que morou lá, tem um amigo, tem uma história com Londrina. Impressionante Tem, isso, né? impressionante. Eu amo quando eu saio também, vou falar para outro, e as pessoas falam, nossa, Londrina, A Londrina. terra dos famosos. Eu nasci aqui, graças a Deus. Deixa eu só ver, porque eu tô esperando... Ah, não é. Tô esperando a ligação do diretor, do Maicon. Na hora que ele ligar, eu paro a gravação e a gente continua. A Mas gente por enquanto interrompe não o liga. podcast. É o diretor, gente, eu tenho que parar. Enfim, vamos lá. Já contamos então dessa parte. Quando você veio com a proposta do Tarobá Notícias, porque você estava num programa de entretenimento. 100% entretenimento. Foi difícil para você, Fabinho? Como que foi essa transição? E eu posso te dizer, do primeiro dia até hoje, parece que você já fazia isso há anos, há décadas, mas eu sei que você fez muito disso como repórter de rua, o jornalismo hard news, essa loucura nossa, na RIC por 10 anos, né? Na Record, na TV isso. Record. E aí, acho que isso pode ter sido um facilitador para você, mas como que foi? Conta pra gente. Foi muito difícil? Você se adaptou assim? Ah, vou tirar de letra. Na verdade, foi um Ficou desafio. com medo? Ah, muito. muito. Mas geralmente eu pego o medo e transformo ele em combustível para me impulsionar, né? Porque Que senão legal. ele paralisa a gente. E eu nunca tinha apresentado um jornal ao vivo no formato do Tarobá Notícias, horário de almoço e tal. Eu já tinha feito alguns telejornais da Record, só que assim, eram mais pequenos, curtinhos, de 10 minutinhos, uma coisa bem simples.
Mas nessa pegada de Tarobá Notícias, que é um jornal dinâmico, atualizado em tempo real, equipes ao vivo, eu nunca tinha feito. Só entretenimento mesmo. Só que o jornalismo tá na veia, né? Então, sempre foi meu sonho ser jornalista. Eu fui repórter por 10 anos em televisão, 2 anos em impresso e 3 anos em rádio. Então, assim, a informação, a agilidade, sangue. o jeito de falar, de se comunicar, já estava comigo. Aham. Então, o que eu E tive você que... nunca deixou de ficar bem informado no seu dia a dia, mesmo fazendo entretenimento. Não. Pelo que eu percebi, você sempre estava muito conectado. Porque você chegou Sempre. já antenado, né? Aham, não, nunca deixei de me atualizar. Jornalista raiz, de verdade. Gosto, amo jornalismo. E eu fui parar no entretenimento por uma questão da vida mesmo, Aham. né? Tipo, um De convite. oferta, convite. Falei, nossa, que legal, vou me desafiar. Porque eu não tenho medo das coisas, Bruno. Que legal. Se você me convidar daqui a um tempo pra fazer alguma coisa diferente dentro da televisão, vamos tentar. Vamos fazer dar certo esse negócio aqui. Uhum. Porque eu acho que tudo que a gente se propõe a Bom, fazer... já convidei ele a fazer podcast. Vou esperar Ixi, o dia que ele Maria. quiser. Vamos ter que arrumar um horário na minha agenda, né? Mas vai dar certo, Vai esse dar podcast certo. vai sair. Eu penso que tudo que a gente se propõe a fazer e a gente se propõe a fazer e faz de coração, de alma e com entrega, o resultado vem. Então a gente não pode ter medo de assumir certas responsabilidades, sabe? Porque se você fica com medo de mudar, de assumir certas responsabilidades, depois lá na frente a sua vida pode ficar monótona e aí você vai ficar, nossa, eu podia ter feito tal coisa, eu deveria. Igual, por exemplo, eu tinha uma vida muito tranquila em Maringá, né? Consolidado, conhecido, meu programa lá tinha uma audiência absurda. E mesmo assim, quando eu recebi o convite, uma cidade nova, Londrina, poucas pessoas me conhecem, um telejornal diferente do que eu faço. Primeira coisa que eu pensei, Bruno, nossa, vai ser desafiador. Quero. Uma outra pergunta que eu esqueci. Você também é empresário, né? Sim, Posso falar? pode, claro. Ele tem uma rede de cosméticos. Na verdade, não, eu sou sócio, né, Ah, de tá. alguns produtos de uma rede de cosméticos. Que legal, Isso. é interessante a gente falar. Gente, olha como esse rapaz é multi. Outro dia até a gente estava no aniversário do Maicon e acho que foi a Maica. Quem que tava Me do conta nosso essa lado? fofoca que eu não tô sabendo. Não, você tava do lado e falou assim: Tô? Ah, Sarinha, a Sara. Ah, Você é multitalentoso. Ela chegou falando assim pra você, não foi? Foi mesmo, Foi a foi. Sara Presoto. E ela te elogiando. Então, as pessoas que são de outras emissoras que mal te conhecem, porque você não tinha uma amizade com ela antes não, daqui, né? Conheci aqui. Aqui. E eu Tem sei- apresentadores da Rede Massa também. Que É eu isso que eu encontro. ia falar. Ele foi cumprimentado por um apresentador da Rede Massa, que eu não preciso falar o nome, mas tudo bem. E isso é muito interessante, né? Os outros colegas que são profissionais, exemplo, esse mesmo que foi te cumprimentar, eu admiro, respeito, amo. Já trabalhei com ele, que foi te cumprimentar, e assim, pessoas de peso no jornalismo, Legal, né? na comunicação, reconhecer seu trabalho, você ser admirado por essas pessoas. Você chegou ontem e tá andando na janela e dando tchauzinho. Que legal, né? É muito bom, Mas, né? na verdade, Bruno, sabia que eu não vejo ninguém como concorrente? É isso. Eu não vejo. Outro dia eu tava Eu conversando. acho que cada um tem seus potenciais, cada um tem seu público e tem espaço para todo mundo. Então, não vejo ninguém como concorrente. Acho que talvez seja por isso. Isso é sadio. Eu acho que essa questão de concorrência ficou lá atrás por alguns colegas nossos que viviam numa briga. É. E isso foi acabando. Eu acho que acabou. Uhum. E se existe muito pouco. Eu conversava outro dia com uma colega de anos, desde que eu comecei a minha carreira, a gente é colega que é da RPC aqui, não vou falar o nome dela, mas ela estava elogiando o meu trabalho, o nosso trabalho, o Legal. tanto que a gente cresceu como Tarobá, e eu elogiando o trabalho deles. Eu falo assim, eu não perco o programa de vocês, junto com o meu programa eu assisto os dois, porque eu legal. amo. Então assim, eu tô falando isso, não é porque eu quero levar público pra lá ou trazer público pra cá, é porque a gente sabe que cada um tem o seu valor, o seu Sim. trabalho e o seu reconhecimento. Se tá fazendo ali, faz porque ama, porque gosta. E eu vejo essa simplicidade, essa humildade em você, que você também não tem isso, não, eu sou melhor, eu quero tudo pra Sou melhor que mim. ninguém. Cada um tem seu público, Sim. e existe público pra todos, e isso que é interessante, né, Fábio? É, Eu eu vejo sei. isso em você, essa simplicidade em você.
Eu aprendi desde pequeno, Bruno, que o ego é o nosso maior inimigo. Então, tudo que acontece na sua vida, quando você começa a alimentar muito o seu ego, tipo, trabalhar muito isso, nossa, eu sou incrível, eu sou o cara no que eu faço, cara, você vai afastar todo mundo de perto de você. E aí, da pior forma possível, você vai descobrir que sozinho você não faz Faz absolutamente nada. nada. Você precisa de Todo todo mundo mundo. precisa da ajuda de todo mundo. Humildade é o mais A gente já nasce importante. dependendo, Bruno. Sim. A gente cresce dependendo dos nossos pais, que tem que tratar da gente, tem que colocar comida na boca. Por que depois de adulto as pessoas acham que elas não dependem dos outros mais? Exatamente. É Bom, absurdo. ó, gente, fica como lição isso, viu? É importante, Somos Fabinho, seres falar sobre isso. dependentes. Somos dependentes de relações humanas, de conversar, de socializar, de conversar. E ninguém é melhor que ninguém. Conta pra mim como que você começou com a ideia de trabalhar, ou, aliás, trabalhar não, de estudar e entrar na psicologia. Hoje você tá no último ano? Tô no último ano. Já tô fazendo estágio desde o ano passado, já tendo em clínica. É uma profissão maravilhosa. Eu sempre fui apaixonado pela psicologia, sempre admirei. É uma ciência muito séria. É uma ciência que salva vidas, né? Não dá pra contar o número de pessoas que a psicologia já salvou do suicídio, de uma depressão, né? Que curou de outros problemas psicológicos, né? Mas o amor pela psicologia começou principalmente na pandemia. Eu já fazia terapia antes, sempre gostei. Mas aí na pandemia eu vi o quanto era importante que a psicologia e a psiquiatria estavam salvando mais pessoas do que a própria medicina. Posso até fazer um relato aqui Fale. rapidinho, porque durante a pandemia eu trabalhei muito, muito, exacerbadamente, esgotado, né? e aí eu decidi, mentalmente eu estava esgotado, não por causa só do trabalho, mas do medo de levar a doença para o meu filho, para minha esposa, porque eu como repórter, como jornalista, eu estava na rua. Como apresentador, eu recebia pessoas mesmo. Risco de contaminação. Isso. Então, assim, isso mexeu muito comigo. E foi nessa época que eu valorizei e fui atrás da psicologia, de uma terapia. E de lá pra cá, já são 5 anos que eu faço terapia e eu não parei. E Muda a assim, vida, não muda? eu dei um salto. Muda. Eu consigo tomar decisões na minha vida Uhum. e eu descobri o quanto eu era, entre aspas, sei lá, passivo, o quanto eu era desrespeitoso comigo mesmo Olha só. em algumas decisões da minha vida. Então, isso que ele tá falando, gente, parece bobeira para quem nunca precisou, mas chega um momento da nossa vida que a gente fala, para onde eu vou buscar ajuda e socorro? Como que eu vou entender esse turbilhão de coisas que está se passando dentro de mim? E foi na psicologia que eu descobri isso, na terapia. Eu tô com meu psicólogo já faz 5 anos. Eu morei fora do estado, fui para Balneário, para Florianópolis. Enquanto eu morava lá, eu fazia de vídeo. Não parei. legal. Então, continua falando aí. Não, a psicologia ela é realmente sensacional, Bruno. E eu sempre gostei de comportamento, né? Quem é repórter, quem é escritor, tem que gostar de relações humanas, de comportamento, tem que gostar de ouvir as pessoas. Um bom jornalista, ele ouve mais do que ele fala. Então, ele está sempre ouvindo, está sempre atento, está sempre ligado nos comportamentos, avaliando postura corporal. Um bom jornalista faz isso já. Sim. E aí, eu vi na psicologia uma forma de talvez levar um pouco mais da comunicação para a psicologia. O que eu vejo hoje? A gente tem muitos bons psicólogos, mas assim, pessoas que se comunicam, que dão palestras, que falam, que escrevem livros, às vezes nem sempre estão tão bem qualificadas. Uhum. E aí, como veio a proposta também de querer ser escritor, eu falei, não, sabe de uma coisa? Eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer psicologia, não sei se eu vou atuar em clínica, tá? Eu amo, acho super legal, mas não é meu objetivo no momento. Mas uma coisa é você, comunicólogo. Até mesmo porque você não tem tempo, né, por enquanto. Não, mas nada é perdido. Uhum. Então, você fazer uma faculdade de psicologia, cara, o que eu aprendi, sabe? Eu olho para as pessoas hoje com um outro olhar, sabe? Eu tinha um olhar, às vezes, até de julgamento. Hoje não, hoje você muda o teu olhar, porque você vê que nós somos justamente a soma do que a gente foi na infância, na adolescência, a gente empurra muita coisa para a fase adulta. Então tem pessoas hoje que eu lido no dia a dia que eu olho para a pessoa e falo, nossa, que pessoa chata. Só que daí eu começo a observá-la.
Aí já com o olhar de psicólogo. Uhum. Aí eu falo, nossa, que criancinha que tá ali, ó. É a criança que tá ali falando, não é o adulto, ele não amadureceu ainda. É A pessoa interessante, né? acha que é adulta, ela acha que amadureceu, mas o comportamento é de criança. A Sensacional. birra da criança tá no adulto, sabe? Ah, não falo E mais com como você. tem, né? Não vou falar mais com você, tá? Não, não vou falar, não gostei, não vou falar. É a criança que tá falando. Uhum. E na terapia, você falou que gostou, na terapia, por que que a gente evolui? Porque na terapia a gente descobre quem a gente é, o que a gente gosta, e o que é meu, o que é dos meus pais, o que é da minha família e o que é da minha infância. E o que eu posso seguir. É. Com o que eu posso seguir? Com a bagagem da minha família. Eu Você separo, escolhe né? o que você quer viver. Isso. Ai, é E tão bom. principalmente quando você acolhe a tua criança interior, que é o que eu tô falando, quando você acolhe ela, você liberta a sua criança, deixa ela lá na infância, você se torna um adulto mais maduro, um adulto mais responsável, um adulto com menos mimimi. Uhum. Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho algum problema, automaticamente, às vezes, vem o lado infantil, de, nossa, de emburrar, sabe? De querer fazer. Eu paro e penso, não, pera, não, como que o Fábio, adulto, se comportaria? Leve a vida. Então, cara, psicologia foi algo assim que eu realmente mergulhei e me apaixonei pela profissão. É uma profissão maravilhosa. Igual eu falei, não sei se eu vou clinicar, tá, gente? Mas que eu vou escrever muitos livros ainda, talvez até ter um podcast de Que psicologia. legal, que legal. Terei. Aí, ó, A ideia é unir a comunicação com essa Com ciência essa maravilhosa e Perfeito. fazer algo muito sério. Sobre a sua criação ainda, você foi criado num lar evangélico, né? Sim. Eu até vou entrar nesse assunto porque eu não lembro se você postou ou se eu vi você indo numa das igrejas que eu mais admiro e respeito. Já conheci, visitei, que é a Congregação Cristã do Minha Brasil. família toda é da congregação. Maravilhoso. Eu Quando vou eu também. vi, eu já era teu fã. Eu falei, eu fiquei mais fã desse cara. E Que acho que legal. daí que veio o saxofone. Foi, eu aprendi a tocar música Na criança igreja. na igreja, lá no Mato É. Grosso. Conta um pouquinho dessa história, como foi pra você e a importância desse crescimento, dessa vivência num lar evangélico. Eu, particularmente, não cresci num lar evangélico, mas me tornei evangélico por minha conta, claro, porque Deus me buscou, me resgatou aos 14 anos de idade, mas a minha legal. família não era nada cristã, não tava nem aí. Sério? E aí eu tomei a decisão Por através de conta uma... própria. minha irmã mais velha, que já era casada, me influenciou quase que 90%. Mas eu nunca tive... Aliás, eu tive vontade, ou às vezes eu desejei ter crescido num lar evangélico. Porque eu fui aos amigos que conviveram comigo depois dos 14 anos, a maioria, ou a grande maioria, cresceram na igreja. Eu falei, nossa, que oportunidade, né? Ou para alguns não foi, alguns reclamavam muito, se queixavam de algumas coisas, porque hoje é diferente, né? A criação cristã do que foi lá atrás. Lá atrás, muitas vezes, foi severo, judiou de algumas pessoas, de algumas crianças, a forma. Mas independente disso, como foi a sua? Eu acho que tem muitas famílias que os pais, né, os avós, eles usavam a religião como muleta, justamente para colocar as opiniões próprias. Então, eu acho que isso é errado. Aí, não, mas é porque a igreja que era assim. Eu, graças a Deus, não tive esse problema. Que porque maravilhoso. minha família, todo mundo é da congregação, meu avô é da congregação, e sempre muito abertos. Que A gente legal. sempre teve televisão dentro de casa. Aham, Então, assim, sempre muito abertos ao diálogo, a se comunicar, a falar. Nunca foi uma coisa rígida. aham. Mas eu sei que existe algumas questões rígidas. Rígidas. E assim, ter crescido num lar cristão, para mim foi muito bom. Por quê? Porque a espiritualidade é um dos pilares da felicidade. Então, quem não está aliado ali, né, em alinhamento mesmo, com algo superior, seja lá qual for a sua religião, né, a sua doutrina, você já está perdendo um pilar da felicidade, né? Então, hoje, para você ser feliz, a ciência já comprovou isso. Aquela universidade que tem o curso de felicidade em Harvard, e nesse curso de felicidade, eles estudam os pilares da felicidade. E um dos pilares é a espiritualidade. Então, eu me sinto privilegiado de ter nascido e crescido num lar cristão, porque eu aprendi desde pequeno,
né, Os a pilares. adorar um Deus, né? E, gente, ele Jesus Cristo, toca... no caso, mas cada um tem sua religião e eu sou aberto a todas. Eu acho lindo até quem Eu vou na não... igreja católica também, tá? Ah, ótimo. Eu vejo Eu adoro. o Fabinho, inclusive, ele... quem não segue ele nas redes sociais, o seu Instagram é Fábio Guilhem. Fábio Segue aí. Guilhem. Isso, segue porque eu acho lindo quando eu acompanho ali os seus stories, quando você tem sua manhã, sua rotina ali, de manhã, às vezes ouvindo um louvor, fazendo o seu Todo café, dia, né? e às vezes tem uns louvores lindos que eu amo, e eu já me remeto a eu adorar, eu fazer meu devocional ali também, eu falo, olha, Fabinho me dando um modelo do que tem que ser feito, porque é tão importante a gente acordar e se conectar com Deus, e levar Deus pro seu dia conectado com Ele, né, Fabinho? E eu vejo isso muito em você, então você é realmente um digital influencer que influencia até nessas horas. E aí eu me assustei o dia que esse menino aqui começou a tocar um louvor lindo, maravilhoso, no saxofone, publicou lá. Eu falei, que é isso? Mandei mensagem pra ele na hora, eu falei, como assim? Do nada, saxofonista? Lindo demais, assim, maravilhoso. A forma de você adorar também ali, se eu posso dizer isso, com o saxofone. E leva a gente, né, a ter outro nível ali com Deus, de se aproximar mais de Deus e tal. Parabéns, Fabinho. Eu tinha que falar disso porque é lindo. Inclusive, ele que fez a chamada do programa dele no Melhor da Tarde, você tinha me contado a vinhetinha. Conta essa parte. Isso, é verdade. Eu amo tocar o saxofone, gente, é maravilhoso. E a parte do áudio, né, da abertura, da trilha sonora do meu programa, que eu tinha de entretenimento, que era o Tarde na Band, eu que tocava. Você me mostrou, eu falei, gente, que capricho, que demais. Aí eu sou assim, Bruno, eu sou um cara muito espiritualizado. Então, quando eu acordo, eu tenho uma rotina. A minha primeira rotina é me conectar com Deus. Então, eu já me conecto com Deus, eu vou passando meu café, coloco um louvor lá no meu rádio, vou curtindo, e aí vou treinar. Vou praticar uma atividade física, que é outro pilar da felicidade. Se movimentar, se mexer, ter ali, né, essa questão. E aí as pessoas devem falar, nossa, mas ele tem tempo. Não tem, tá? Eu arrumo, minha rotina começa a partir das 8 da manhã, eu acordo às 6h30 para fazer o meu momento louvor devocional, igual você falou, faço meu café, treino, e aí eu começo meu dia bem, todos os dias. Sensacional. Tem que ser, Bruno, porque eu vou te falar, as pessoas hoje em dia, elas carregam uma energia tão pesada, sabia? Tipo, a gente precisa do nosso tempo, do nosso tempo. Você falando de rotina e de não ter tempo, eu aprendi isso, demorei para aprender, porque como a gente trabalha demais, né, Fabinho? A gente gosta de trabalhar, a gente esquece de cuidar de nós mesmos. E a psicologia, a minha terapia me ensinou isso. Bruno, você precisa de horas do seu dia pra você, fazer aquilo que você gosta. Quem é o Bruno? Exatamente. O que o Bruno gosta? Né? Eu ouvi essas perguntas no começo, quando eu cheguei. Agora já, eu tava esgotado, como eu falei, esgotado de tanto trabalhar, de cuidar de pessoas. E é isso, Fabinho, é você ter o seu tempo, é isso que você faz, que você tá ensinando, que você mostra nas suas redes sociais. E parabéns mais uma vez. A gente já falou de tudo um pouco, mas não precisa falar exatamente, só fala se é solteiro ou não. Solteiro. Acho que todo mundo quer saber, né? Solteiro. Sou solteiro. E amo minha rotina de morar sozinho. Mora sozinho, né, Fabinho? Sozinho. Como que é a sua convivência ou sua relação com a sua família hoje? Você vai lá muitas vezes? Como que você consegue conciliar essa rotina de trabalho, de digital influencer, de agenda? Como que você faz? Olha, eu já vi que eles venham pra cá. Eles vieram pra cá, né, esses dias. Já vieram algumas vezes, já. Eu vi. Eu sempre tento, no final de semana, ficar perto da minha família, dos meus pais, da minha irmã, dos meus sobrinhos, né? Amo meus sobrinhos. Mas nem sempre é possível, né? Então tem finais de semana que eu fico em Londrina, que daí eu me conecto que comigo tem agenda aqui. Tem evento, tem trabalho da faculdade, tem estágio. Amanhã é sábado e eu vou fazer estágio da faculdade, que ficou atrasado, eu preciso fazer amanhã. Vai trabalhar. Então assim, tem um equilíbrio ali. Tem final de semana que eu passo lá com a minha família, tem final de semana que eles vêm pra cá, tem final de semana que eu vou pro interior de São Paulo, tem final de semana que eu fico sozinho em Londrina, fazendo as minhas coisas,
praticando meu esporte, curtindo a minha rotina. Meus amigos não saem do meu apartamento aqui em Londrina, estão apaixonados por Londrina. Acho que eu vou trazer mais gente de Maringá para Londrina, tá? Eba! Porque meus amigos chegam aqui e ficam apaixonados por essa cidade. É, linda Então, demais. assim, eu tento equilibrar, porque eu acho que o equilíbrio é a base de tudo. Se você ficar muito dependente da família, não é legal. Se você ficar muito longe, não é legal. Então, é legal você ter a Equilíbrio. sua rotina. Como eu não tenho a minha família, que eu formei, então eu tento manter esse equilíbrio, porque quando você tem uma família, igual você tem esposa, tem filho, aí você já se foca mais para sua família ali que Sim, você sim. criou, né? Como eu ainda não fiz a minha, gente, então eu mantenho esse equilíbrio aí de cuidar da minha família, de cuidar de mim também, E enfim. você cuida também muito do seu visual, da sua aparência. Foi o que eu falei no começo. Sempre Muito. muito bem vestido. Como que é essa preocupação? Você se preocupa... O meu filho que fala... Skincare que fala? Skincare. Não, meu filho criou uns bonequinhos lá e aí ele criou os... eu esqueci o nome dos bonequinhos. Tem o skincare dos bonequinhos. Que legal, olha, sensacional. Já é uma cultura já. É que já tá aprendendo que ele precisa cuidar do corpo, da pele, do rosto. Como que é isso pra você? Como que isso entrou também na sua vida? Por isso que eu acho legal essa geração nova que tá Nova, vindo aí, aham. porque ele já tem cuidados que a gente não tinha. Não. Eu comecei a me cuidar, Bruno, de verdade, depois dos 33 anos. Eu tenho 36, então não faz muito tempo. Então, realmente, eu comecei a cuidar, usar produtos, vitamina C, antioxidantes, porque ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, muito protetor solar, uso mesmo no rosto, no corpo. Já faz o merchan da sua rede ali. Pode falar, Né? pode falar. Porque realmente, Bruno, a gente precisa se cuidar. Porque quando a gente se cuida, a gente envelhece com qualidade. Aham, Então eu não vou ter 36 com cara de 60, entendeu? exatamente. Eu vou deixar os 60 lá para quando eu chegar nos 60, entendeu? Aham. Então a gente tem que realmente se cuidar. E quando a gente se cuida, a gente mostra pra gente e pras pessoas que a gente merece cuidado também. Então até a forma como as pessoas te tratam dizem muito respeito da forma como você mostra pra elas que você merece ser tratado. E isso é muito, muito sério, Como né? eu me cuido, as pessoas têm muito cuidado pra falar comigo. E não é questão de preconceito, é questão de cuidado e daquilo que você quer receber. Exato. Porque as pessoas, não, mas aquela pessoa me trata bem só porque eu me visto muito bem. Não é. É porque as pessoas veem que você tem um grau ou uma busca elevada de cuidado. Eu percebo isso no dia a dia. Até com quem a gente se relaciona diariamente. É verdade. E não é exatamente, não é essa questão do respeito, né? Tem o respeito ali também, mas é a forma como você se comunica, como você se coloca, como você realmente se comporta. As suas roupas aqui ou o seu look do Tarobá ao vivo, Notícias. do Tarobá Notícias, é você que escolhe? Tem alguém que te ajuda? Olha, Você geralmente... tá sempre muito bem vestido. Geralmente eu escolho, né, algumas cores e tal, mas o Flávio Pamplona me ajuda muito. Né? O Flávio que faz os meus ternos, as calças, então ele tá sempre falando, Um Fábio, abraço, Flávio. um grande abraço. Flávio é um amigo querido meu lá de Maringá também. E aí ele sempre tá me ajudando também, mas eu não tenho tipo um personal stylist não, eu mesmo que Você é o próprio personal gosto. stylist. Eu gosto, gente, de moda. E eu vejo o Fabinho se vestindo, se arrumando, e ele acaba inspirando até nisso também, tá, Fabinho? Até comprei uns ternos aí, não te copiei, mas é porque a gente aprende um pouquinho. E aí o Gustavo Godoy, nosso amigo também, me inspiro nele abraço também, pro porque ele Gustavo. se veste muito bem. Até Gustavo outro é elegante, dia. né? Demais, você também, mas eles são os dois exemplos aqui em que eu me inspiro, inclusive. Que legal. E outro dia, teve a festa do Maicon, cheguei no estacionamento lá da festa. Verdade. E chegou com a roupa Cópia. igual. Eu falei, ô Gustavo, eu me inspirei em você, mas não era pra vir igual você hoje. Não tanto, né? Não, tava igualzinho, Tava mesmo. idêntico. Depois eles procuram nas redes sociais lá. Toda hora eu achava que o Gustavo era Era o você Bruno, conversando o Bruno era do o Gustavo. Eu falava, lado. meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é isso, é você inspirar pessoas, é aquilo que você falou. O tanto que eu me cuido, além de gerar inspiração para outras pessoas, gera aquilo que você precisa receber de volta, à mesma altura do tanto que você. Exatamente. É interessante isso, eu não tinha parado para pensar nisso. E você falando, a gente vive isso, chega a passar na nossa cabeça, mas você não entende que é isso, né?
Interessantíssimo. É uma questão psicológica mesmo. Uhum. A forma como eu me comporto, a forma como eu me cuido, faz com que as pessoas também cuidem de mim. Então, não tem como, por exemplo, eu querer exigir que as pessoas me tratem com respeito, me tratem com carinho, se assim eu não me tratar também. Uhum. Eu vou já partir para os nossos finalmentes, mas eu Gente, quero nós já falamos quase uma hora, quase gente. uma hora. Meu Deus. E eu quero te A gente fazer fala também, Bruno. Eu falo bastante também, eu corto, desculpe. Mas é um bate-papo aqui. Aham. Ô, Fabinho, me conta uma coisa. É uma pergunta que eu faço para quase todos os entrevistados que passam aqui pela Legal. mesa, justamente porque nós estamos dentro de uma emissora, de uma multiplataforma, que é rádio, TV, portal, redes sociais, podcast, e tem uma importância o nosso trabalho na nossa Com vida, certeza. algo que vira um divisor de águas. Então passou aqui, por exemplo, o Edson Moraes, que tem 46 anos de Tarobá. Tarobá tem 46 anos em Cascavel, ele é apresentador ininterruptamente no Que vídeo legal. há 46 anos na TV. Uau. Um homem que tem mais de 80 anos, que está trabalhando, é tão lindo de Jovem, ver, né? jovem, animado, educado, humilde. Eu vou lá para Cascavel, eu vejo a forma que ele lida e trata com todo mundo nos corredores. Gente, Ele que é um exemplo exemplo de homem. Eu quero ser 1%, 0,01% do que ele foi, do que ele é. Então, assim, a gente pega exemplos. E a Tarobá, eu sei que para ele, quando eu fiz essa pergunta, não tinha como ele não se emocionar. E outras pessoas que passaram por aqui, Patrícia Chiosi, há 30 anos aqui na TV. 30? Desde que a emissora em Londrina foi Nossa, eu criada. não sabia. Ela tá também no vídeo ininterruptamente nesse período todo, aqui em Londrina. E aí eu fico perguntando para essas pessoas o que representa, o que significa Tarobá nessa sua trajetória de vida. Você, Fábio, você tem uma história antes daqui, Sim. você vai ter outras histórias para contar, mas o que hoje representa a Tarobá para você? A Tarobá hoje, pra mim, ela representa conexão de verdade, sabe? É uma empresa que está trabalhando e inclusive está à frente nessa questão do digital, nessa questão de se conectar, de levar a informação para as pessoas de várias formas, porque hoje a gente não se alimenta de informação e de conteúdo, né, de uma forma somente. Então, Não só esse pela TV podcast, aberta, não só pela rádio. o formato antigo era só televisão ou rádio, né? Aham. Hoje não, um podcast como esse é uma fonte de informação, né? O próprio portal. Então, para mim, Bruno, tipo, a Tarobá representa muito. Por quê? Porque eu sempre quis trabalhar numa empresa que fosse multiplataforma e que levasse isso a sério. Porque a gente sabe que não é fácil levar isso a sério, principalmente no interior. Se fala muito, se faz pouco. E aí, quando eu recebi o convite para vir para cá há 6 meses, a proposta e o projeto que me mostraram era exatamente tudo isso que a gente está vivendo aqui. Sensacional, né? Então, para mim, cara, isso é muito legal. Isso Por quê? materializado. Porque eu estou vendo a história acontecer. Estamos fazendo história em Londrina. É um marco. Isso, para mim, é uma honra gigantesca. A Tarobá já tem essa história. É interessante você falar isso. Olha que delícia ouvir isso de você. Eu tenho certeza que não só os nossos diretores, os donos da emissora, do grupo, dessa multiplataforma, mas também os funcionários que aqui estão e os próprios telespectadores, internautas, saboreiam ouvir isso, porque ela tem uma conexão com a comunidade, com Muito a população muito forte. Tanto que na pesquisa que nós fizemos para essa mudança de marcas, nós não tivemos absolutamente quase nada de rejeição do público. Isso é inédito. E a gente sempre esteve à frente. A história da Tarobá é esta, de estar à frente. Verdade. E hoje, quando a gente começou esse podcast, ninguém na cidade ou no Paraná tinha, nenhuma emissora tinha essa multiplataforma. E nós começamos e hoje já tem gente copiando a gente. Que legal, Tem né? tem emissoras grandes que estão fazendo Fazendo. igual. Eu recebi esses dias, Fábio, os donos de um grupo filiado à Rede Globo, de um estado que eu não vou falar porque eu vou denunciar. Eles vieram aqui, eu fiquei uma tarde de imersão com eles, para eles
aprenderem um pouco de tudo isso que a gente está vivendo. Que legal, Para eles né? levarem para lá. Filiados à Rede Globo, eles vieram aprender com a gente. É lindo isso, saber Legal. que nós somos pioneiros. Referência. Referência e estamos saindo na frente. E isso que você falou vem exatamente em conexão. Muito lindo que você falou. Fico feliz de ouvir isso de você, que está aqui há 6 meses, né? E que já está enraizado aqui, que está fortalecido com a Amo. gente. Eu quero mais uma vez agradecer você dar essa entrevista, conceder um pouco da sua história. Quem quiser saber mais da história do Fabinho, acompanhe as redes sociais dele. Leia meu livro. Leia o livro dele, acompanhe o Tarobá Notícias de segunda a sexta para saber como que é esse profissional, esse gigante aqui, como jornalista, como apresentador, como escritor, como amigo, como pessoa. Maravilhoso. Obrigado mais uma vez, Fabinho. Eu que agradeço, para mim é uma honra, né, poder participar do podcast, contar um pouquinho da minha história. E assim, deixo aqui também minha gratidão a você pelo Imagina. convite e a Tarobá também por ter me convidado para fazer parte dessa fase de ouro da emissora. Igual você falou, né? A Tarobá sempre foi pioneira, sempre foi referência, sempre foi uma emissora muito séria e sempre com muita credibilidade perante o público, né? Onde as pessoas recebem o sinal. Então, estar aqui hoje vivendo essa nova fase da Tarobá, esse novo capítulo, né, igual a gente sempre fala, para mim é uma honra tremenda. Obrigado. Obrigado você. E eu finalizo aqui mais um episódio gostoso como esse, um episódio onde a gente conheceu esse gigante aqui, Fábio Guilhem, o Fabinho. Se você quiser continuar acompanhando, conhecendo as nossas histórias aí dos nossos apresentadores, quem já passou aqui pela emissora, é só acessar o nosso portal, tarobá.com.br. Vão vir novos episódios aí, não esqueça que temos outros episódios, outros apresentadores que já passaram por aqui e a gente vai continuar aí trazendo grandes histórias por trás das câmeras. Até mais, até a próxima!